Todo mundo fala sobre poder, mas poucos sabem onde ele realmente começa. O poder não nasce nos castelos, nem nas coroações. Ele nasce nos bastidores, nos silêncios, nas traições, nos sorrisos falsos. Maquiavel enxergava isso com uma frieza que ainda hoje assusta. Para ele, o poder não é um dom, nem uma virtude. É um jogo sem regras fixas, onde quem acredita demais na bondade, perde, onde quem espera justiça, morre esperando. O poder, segundo Maquiavel, pertence a quem entende que a verdade não move multidões, mas a ilusão sim, a aparência sim, a manipulação principalmente. Você não precisa ser bom, precisa parecer justo e saber exatamente quando parar de ser. Neste vídeo, vamos atravessar esse labirinto, não para encontrar heróis, mas para entender por que no fim, o trono quase sempre está vazio, ou coberto de sangue. Ninguém nasce cínico. O cinismo é uma ferida que cicatrizou torta. Ele começa como esperança e termina como sobrevivência. Maquiavel não acordou um dia decidido a ser cruel. Ele observou, por anos, reinos caindo não pela fraqueza, mas pela ingenuidade. Homens bons sendo esmagados por não entenderem o jogo. Palavras bonitas sendo enterradas sob decisões necessárias. Ele viu que os leais morrem cedo, que os justos são esquecidos e que os idealistas viram mártires para um público que logo muda de canal. Foi então que ele entendeu. A virtude é uma moeda que só circula entre os fracos, e os fortes usam outra linguagem. O nascimento do cinismo é esse ponto invisível, quando você percebe que o mundo sorri, mas apenas enquanto for útil para ele sorrir. Maquiavel não matou a moral. Ele apenas mostrou onde ela termina, e o que começa depois dela. O poder não tem rosto, mas tem memória. Ele observa, ele testa, e quando sente hesitação, retira tudo. O verdadeiro príncipe para Maquiavel não é o mais bondoso nem o mais justo. É aquele que sabe o quanto pode ser cruel, e ainda assim escolhe o momento certo para parecer misericordioso. Porque o povo não vê o coração, vê apenas o efeito. E nesse jogo, a aparência é a única verdade que sobrevive. A moralidade é uma armadura de vidro, bonita, frágil e inútil diante da lâmina da realidade. Maquiavel entendeu que os governantes que tentam ser bons acima de tudo, caem. Caem pelas mãos daqueles que dizem valorizar a bondade, mas obedecem ao medo. Caem pelas mãos de quem exige justiça, mas adora quem entrega resultados, mesmo que com sangue. É por isso que o príncipe, segundo Maquiavel, não deve ser bom. Deve apenas parecer bom. O povo não segue virtudes, segue vitórias. Você pode prometer igualdade, paz, compaixão. Mas se não entregar segurança, controle e ordem, vai ser substituído pelo primeiro que prometa o contrário. A moral, então, não é um valor absoluto. É uma ferramenta, um disfarce, uma cortina. E quanto mais pura ela parece, mais perigosa é a verdade por trás dela. Maquiavel não desprezava a moral. Ele apenas sabia que ela era maleável, que podia ser escrita, reescrita, vendida, usada e esquecida no momento em que deixasse de ser útil. Os líderes que sobrevivem são aqueles que entendem isso, que sabem quando ser o herói e quando agir como o vilão que ninguém vê, não porque gostam do mal, mas porque sabem que o bem, sozinho, não sustenta um trono. Todo governante se pergunta: como manter o controle? Alguns escolhem o amor, outros, o medo. Maquiavel respondeu sem hesitar: é melhor ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos. Porque o amor é frágil, depende da vontade do outro, é volúvel, muda com as estações, morre no primeiro erro. Mas o medo obedece. Ele não exige gratidão nem simpatia, ele apenas exige presença, e basta que esteja ali, invisível, mas sentido, para manter a ordem. O amor pode ser negociado. O medo é imposto. O governante que se apoia apenas no afeto do povo será derrubado assim que os ventos mudarem. Mas aquele que impõe respeito, ainda que frio, permanece. E atenção!
Maquiavel não fala de crueldade gratuita. Ele fala de controle consciente, de decisões duras, mas necessárias. De punhos que se escondem sob luvas de veludo. Ser amado é lindo, mas ser temido com inteligência é o que mantém o reino de pé quando tudo começa a ruir. Porque o povo esquece promessas, mas não esquece o impacto de uma presença inabalável. No jogo do poder, memória vale mais do que sentimento. A verdade não é um presente, ela é um fardo. Maquiavel foi condenado não pelo que criou, mas pelo que teve coragem de enxergar. Ele descreveu o mundo como ele é, e por isso foi chamado de imoral. Mas a verdadeira imoralidade está em fingir que a guerra não existe, quando ela já acontece em silêncio. Ver a realidade com clareza não traz alívio. Traz peso, traz responsabilidade, traz a dor de saber que muitos ao seu redor ainda vivem de ilusões. Quem compreende os mecanismos do poder raramente volta a acreditar em discursos. Aprende a ler nas entrelinhas, a desconfiar da bondade pública, a ouvir o que não é dito e a enxergar quem está por trás de cada sorriso. Mas isso tem um custo. A lucidez afasta, a lucidez silencia. Ela te tira da massa, mas também te isola dela. E talvez seja por isso que muitos preferem a mentira confortável à verdade brutal. Maquiavel pagou esse preço, não com sangue, mas com rejeição, com o rótulo de cruel, quando na verdade foi apenas sincero demais para o mundo que ainda dormia. Porque ver claramente é o começo da liberdade, mas também da solidão. Para Maquiavel, o ser humano não basta para governar. É preciso aprender com os animais, não com os mansos, mas com os que sobrevivem no caos. A raposa e o leão. A raposa ensina a detectar armadilhas, a antecipar traições, a sorrir quando tudo dentro de si grita por desconfiança. O leão ensina a impor força, a não hesitar quando o momento exige dureza, a proteger o que é seu com presença, brutalidade e respeito. Separados, eles caem. A raposa sozinha é fraca. O leão sozinho é previsível, mas juntos eles são imparáveis. O príncipe ideal, dizia Maquiavel, é aquele que sabe enganar quando necessário, mas também sabe esmagar se for preciso. Não por prazer, mas porque o trono exige mais do que boas intenções. Ele deve ser gentil, mas não confiável. Justo, mas não cego. Forte, mas não bruto. Astuto, mas nunca submisso. Esse equilíbrio entre animalidade e estratégia é o que diferencia o que governa de quem serve. No fim, o mundo não pertence aos mais bondosos, mas aos que sabem quando esconder as garras e quando usá-las sem hesitação. Virtude. Uma palavra bela, mas na boca errada pode ser uma armadilha. Maquiavel nunca desprezou a virtude. Ele apenas desmascarou sua função real no jogo do poder. A virtude, segundo ele, é útil, desde que sirva a um propósito maior: manter o trono. Não importa se você é bom de fato. Importa se os outros acreditam nisso. Importa se a sua virtude te protege ou te enfraquece. O governante não precisa ser justo. Precisa parecer justo. Precisa agir com compaixão, quando isso fortalece sua posição. Precisa perdoar, quando isso desarma o inimigo. Precisa prometer o céu, quando isso evita a revolta. É uma performance, um teatro de controle. E quanto mais convincente o ator, mais sólida é a sua coroa. A virtude, então, não é guia. É ferramenta, uma máscara que você coloca para abrir portas, e que deve estar pronta para cair, no momento em que deixar de ser útil. Para Maquiavel, os idealistas são destruídos porque acreditam que os outros agem por valores. Mas os que sobrevivem sabem que todos agem por interesse. E saber usar a virtude como arma silenciosa é o que separa o ingênuo do estrategista. O povo não é cego por acaso. Ele é moldado, forjado lentamente por aquilo que lhe é permitido ver e por aquilo que lhe é ensinado a temer. Maquiavel entendeu isso cedo. Ele observou que a multidão não se move por razão, mas por impulso, por fome, por medo, por promessas.
e que um líder inteligente não confronta o povo com verdades amargas. Ele oferece ilusões convenientes, porque a verdade exige reflexão, mas a mentira certa, no momento certo, exige apenas aplauso. O povo se acostuma com a escassez, com o silêncio, com o controle e, com o tempo, começa a chamar isso de estabilidade. Maquiavel não odiava o povo, ele apenas o entendia. Sabia que para governar era preciso dominar a linguagem da massa, saber quando falar e principalmente quando calar. O governante que observa o povo com atenção vê nele o próprio reflexo. Se vê caos, é porque espalhou medo. Se vê idolatria cega, é porque alimentou ignorância. Se vê ordem silenciosa, é porque instalou disciplina ou apagou qualquer voz que gritava. No fim, o povo mostra ao líder aquilo que ele mesmo plantou. E isso, para Maquiavel, era o maior instrumento de controle. Porque governar não é ordenar, é entender e manipular com precisão o que já existe em silêncio, no coração da multidão. Há quem ache que manipular é maldade, mas no jogo do poder manipular é sobrevivência. Maquiavel não usava meias palavras. Ele dizia com clareza que quem não aprende a influenciar, logo será influenciado e descartado. Não se trata de mentir por prazer, mas de entender que a verdade é uma ferramenta e o silêncio, uma arma mais poderosa que qualquer decreto. Um bom governante não grita. Ele sussurra nos ouvidos certos. Não ameaça. Ele planta a dúvida. Não força. Ele cria circunstâncias onde os outros fazem o trabalho por ele. O ingênuo quer convencer. O estrategista quer controlar as opções até que a escolha pareça espontânea. Essa é a essência da manipulação. Não impor, mas conduzir. Não ordenar, mas sugerir. E deixar que os outros pensem que a ideia foi deles. O governante que domina essa arte nunca precisa levantar a mão. Ele move os fios invisíveis e observa o mundo dançar conforme sua vontade. Quem não aprende a jogar esse jogo não dura muito. Porque no campo do poder, não há espaço para neutralidade. Ou você é o arquiteto, ou a estrutura que será demolida. Maquiavel sabia. O mundo não pertence aos que dizem a verdade, mas aos que sabem moldá-la. Todo governante começa com sonhos, com promessas, com a ilusão de que basta ser justo para ser aceito. Mas o mundo não se curva diante da bondade. Ele se molda à força ou à astúcia. O ingênuo no poder é um convite aberto à traição, porque acredita no que ouve, confia no que vê, entrega o coração, achando que o trono é lugar de pureza. Maquiavel já sabia. O mundo devora os que se recusam a ver sua crueldade. E faz isso com calma, com sorrisos, com brindes e promessas. O ingênuo cai não por ser mau, mas por ser cego. Por achar que caráter protege. Por pensar que a lealdade é eterna. Por esquecer que o povo ama o justo, mas segue o forte. E quando finalmente percebe, já é tarde. A lâmina não vem da frente, vem das costas, de onde menos esperava. De quem dizia, estamos juntos até o fim. A cidade que aplaudiu sua ascensão, agora queima aos seus pés, e ninguém estende a mão. Porque no fundo todos sabiam. Ele não duraria. Maquiavel não se alegra com isso. Ele apenas observa e escreve com precisão cirúrgica. Quem não aprende a governar com inteligência será derrubado pela própria inocência. Viver no topo não é privilégio, é peso. A cada decisão, uma dúvida. A cada ordem, uma consequência. A cada aliança, uma traição esperando o momento certo. Maquiavel não idealiza o governante. Ele o descreve como alguém condenado a escolher entre o necessário e o moral. Quase sempre, escolhendo o necessário. O príncipe não dorme em paz. Ele dorme com os olhos abertos, com relatórios sobre possíveis revoltas, com cartas veladas de aliados que não dizem tudo, com sorrisos que escondem punhais. O povo vê a coroa, mas não vê as noites em claro, o isolamento,
a desconfiança crônica, a sensação de que ninguém está ao lado dele por quem ele é, mas pelo que ele representa. Maquiavel sabia que o poder cobra, não apenas com riscos, mas com solidão, com dúvida constante, com a necessidade de endurecer o coração e ainda assim parecer humano. Porque o povo exige liderança, mas também exige gentileza, exige decisões firmes, mas pune cada erro como se não fossem eles mesmos que pressionaram por pressa. O príncipe, então, se torna um ator cansado, interpretando força enquanto segura os próprios fantasmas no colo. E no fim, mesmo que vença, percebe que há uma parte de si que foi sacrificada no caminho. Porque governar não é apenas mandar. É carregar o peso de tudo o que precisou, calar, para que os outros pudessem dormir em paz. As pessoas querem acreditar que tudo está bem, que a cidade está segura, que os governantes são justos, que a ordem foi conquistada. Mas Maquiavel sabia. Toda estabilidade é, em alguma medida, uma ilusão. A verdadeira paz nunca é espontânea. Ela é mantida, alimentada com acordos ocultos, ameaças silenciosas e decisões que jamais chegarão aos ouvidos do povo. O que se vê nas praças, calmaria. O que existe nos bastidores, tensão controlada. A estabilidade para um governante é como um véu, transparente o suficiente para que o povo veja a esperança, espesso o bastante para esconder as engrenagens que giram por trás. Uma negociação aqui, uma repressão discreta ali, uma mentira bem contada, uma verdade omitida. Tudo para manter o espetáculo, porque o que assusta não é a guerra, é a ideia de que a paz nunca foi real. O príncipe precisa manter o palco montado, as luzes acesas, a plateia distraída. Mesmo que nos bastidores, o sistema esteja à beira do colapso, e quando alguém tenta puxar a cortina, é silenciado. Maquiavel não diz isso com cinismo. Ele diz com lucidez. Não existe ordem sem controle. E não existe controle sem vigilância. A estabilidade é uma máscara. E o governante é o rosto tenso que nunca pode tirá-la. A política parece civilizada. Parece feita de discursos, protocolos, apertos de mão. Mas Maquiavel via além da superfície. Ele sabia, a política é guerra. Apenas com armas mais sutis. Em vez de espadas, decretos. Em vez de exércitos, alianças. Em vez de batalhas abertas, sabotagens silenciosas. Cada eleição, uma batalha. Cada aliança, um risco. Cada palavra, uma lâmina. E quem acha que está apenas debatendo ideias, está entrando em campo com o peito aberto. Porque enquanto um fala com sinceridade, o outro calcula a próxima jogada. Maquiavel compreendeu que os políticos são generais ocultos, comandam guerras de influência, atacam com rumores, defendem-se com narrativas, cercam seus inimigos com leis, e vencem não pela verdade, mas pela estratégia. A política é um campo minado de aparências, e quem acredita demais na justiça, dos argumentos, logo descobre que perdeu para alguém que nunca acreditou em nada. E o povo? O povo vê a guerra como espetáculo, escolhe um lado, torce, e nem percebe que ao final, a paz que se instala é apenas a vitória temporária do mais calculista. Maquiavel não romantiza, ele revela, e o que ele revelou permanece até hoje. A política é guerra, e quem esquece disso, perde sem nem saber que estava lutando. A realidade é importante, mas para Maquiavel a percepção é tudo. O que realmente aconteceu, pouco importa. O que importa é o que as pessoas acreditam que aconteceu. O príncipe pode cometer erros, mas se dominar a narrativa, transforma a queda em sacrifício, fraude em estratégia, fracasso em lição. A memória do povo é curta, e quem sabe moldá-la, governa duas vezes, pelo ato e pela história. A verdade não desaparece, mas é enterrada sob discursos, documentos, estátuas, livros escritos pelos aliados certos. Maquiavel sabia. Governar é também editar. Escolher o que será contado. Quem será o vilão? Quem será o herói? O poder bruto move o presente.
Mas o poder narrativo molda a eternidade. Um ato cruel pode ser esquecido, se for narrado como necessário. Uma traição pode se tornar patriotismo, se o traidor vencer. E o povo? O povo repete o que escuta. Defende o que foi ensinado. Morre por uma versão da história que nunca foi sua. É por isso que todo governante sábio cuida do que é escrito, não apenas do que é feito, porque o maior trono não é o de ferro, é o da memória, e quem senta ali permanece, mesmo depois que seu corpo já caiu. No jogo do poder, o silêncio é mais afiado que a palavra, mais preciso que a espada, mais letal que o grito. Maquiavel observava em silêncio, enquanto os outros falavam. E quem fala demais, revela o que pensa, expõe o que teme, entrega o que esconde. Mas quem cala, observa. E quem observa, entende. Um governante sábio fala pouco, diz o necessário, nunca tudo. Porque cada palavra dita é uma porta aberta, e cada porta aberta pode ser invadida. O silêncio intimida, confunde. Faz os inimigos se perderem tentando adivinhar o que você pretende. E quando falam demais, você já sabe onde atacar. O povo gosta de discursos, mas respeita quem fala olhando nos olhos. E cala quando todos esperam uma resposta. O silêncio é presença, é estratégia, é controle. Maquiavel via isso com clareza. Quem sabe o momento certo de se calar é quem governa mesmo quando não está falando, porque o verdadeiro poder não precisa se anunciar. Ele é sentido no ar, na pausa entre as palavras, no olhar que escuta mais do que responde. E no fim, o silêncio bem usado grita mais alto que qualquer discurso inflamado. Todo trono precisa de um alicerce, e Maquiavel não tinha dúvidas de qual era o mais resistente. O medo. A esperança é instável. Depende do humor do povo, da promessa cumprida, do carisma de quem governa. É volátil, sentimental, frágil. Mas o medo permanece. Ele sobrevive à decepção. Resiste ao tempo. Grava-se na memória coletiva com mais força do que qualquer ideal. Maquiavel não falava de crueldade sem sentido. Falava de presença, de respeito imposto pela consciência, de consequência. Não é o medo da punição extrema, mas da imprevisibilidade, do poder que observa, silencioso, da mão que age quando todos achavam que nada aconteceria. O governante que administra o medo com inteligência não precisa punir todos. Basta um exemplo bem feito. Basta uma resposta certeira, um silêncio no momento certo, uma demonstração calculada de autoridade. Assim, o povo não se revolta. Não porque ama, mas porque sabe que tentar custa caro. E por mais dura que seja essa verdade, ela constrói algo que a esperança nunca construiu: estabilidade. A esperança oscila, o medo sustenta. E quem governa com lucidez aprende a usá-lo não como tirano, mas como arquiteto, porque, no fim, os castelos mais duradouros são aqueles erguidos sobre o receio de desafiá-los. A lealdade parece um valor nobre, mas no campo da política é apenas uma moeda. E como toda moeda, ela gira. Maquiavel via isso com clareza. Ninguém permanece fiel por princípio. A fidelidade dura o tempo que durar a utilidade. Hoje te seguem, amanhã te trocam. Não porque te odeiam, mas porque o outro oferece mais. Mais poder, mais segurança, mais futuro. Aqueles que hoje erguem sua bandeira são os mesmos que, diante do primeiro sinal de fraqueza, vão queimar seus estandartes e marchar sob outro nome. O príncipe que não entende isso, cai. Acredita que alianças são eternas, que promessas são sagradas, que juramentos garantem estabilidade. Mas Maquiavel ensinava o contrário. O governante deve estar sempre pronto para ser traído, porque quem o segue interesses. E quando esses interesses mudam, a lealdade evapora. O líder sábio não depende da fidelidade dos outros. Ele a monitora, ele a renova. Ele sabe que para manter o trono, precisa alimentar as ambições alheias.
ou cortá-las antes que se voltem contra ele. Porque no jogo do poder não existem amigos eternos, apenas aliados temporários, com olhos atentos ao momento de virar a mesa. O trono é alto, mas frio. Quem chega até lá descobre cedo que está sozinho, mesmo rodeado de vozes. Maquiavel sabia: o príncipe pode ter aliados, soldados, embaixadores, mas nunca amigos, porque no poder, a amizade é um risco, uma distração, um ponto cego, aquele que parece leal demais. Pode ser o que já sussurra contra você nos corredores. Aquele que te aplaude hoje pode estar aguardando sua queda para subir no seu lugar. E o príncipe que confunde afeto com aliança acaba sangrando no salão onde pensava estar seguro. Amizade exige confiança, mas o trono exige vigilância, e as duas não coexistem. Por isso, o governante sábio mantém todos perto, mas nunca demais. Ouve todos, mas confia em poucos, e dorme com os olhos abertos, porque até o silêncio pode ser uma armadilha. A multidão pode amar o líder, mas esse amor se esvai ao primeiro sinal de fraqueza. Os conselheiros podem aconselhar, mas só enquanto seus interesses estiverem preservados. A coroa, nesse sentido, é uma prisão de ouro. Brilha por fora, mas isola por dentro. E quem a carrega por tempo demais começa a esquecer como é baixar a guarda ou confiar sem cálculo. No fim, Maquiavel não aconselha frieza por crueldade, mas por proteção. Porque quem governa com o coração aberto abre também o caminho para o golpe. Sentir é humano, mas no jogo do poder, sentir demais é o começo da queda. Maquiavel sabia: o governante que age com o coração acaba sendo guiado pela emoção. E no poder, isso é fraqueza. Decisões difíceis exigem sangue frio. Cortes que doem em muitos precisam ser feitos por quem suporta o silêncio que vem depois. A frieza da estratégia não é crueldade, é clareza. É saber quando recuar, quando sacrificar, quando calar. É entender que, às vezes, o bem de muitos exige a ruína de poucos, e que hesitar é dar espaço para o caos tomar forma. O príncipe ideal não busca aplausos imediatos. Ele mira o resultado. Não se importa em ser odiado no presente se isso garantir a estabilidade do amanhã. Ele analisa, calcula, antecipa. Vê os movimentos do inimigo antes que ele haja. Sabe que cada gesto seu ecoa, e que muitas vezes o silêncio pesa mais que o decreto. A frieza da estratégia é o que separa o governante do impulsivo, o estadista do idealista, o sobrevivente do mártir. Maquiavel não glorifica o gelo na alma, mas o reconhece como escudo, como armadura necessária num campo onde todos jogam, mas poucos entendem as regras. O mundo vê a coroa como símbolo de conquista. Maquiavel via como sentença, porque governar não é vencer, é sustentar a vitória. E isso, dia após dia, cobra tudo de quem ousa carregar o peso do trono. A coroa brilha, mas esmaga. Ela separa, isola. Faz do governante não um homem, mas uma figura. Aos olhos do povo, ele deixa de ser humano. Vira imagem, vira ideal, vira alvo. E quanto mais tempo ela está sobre sua cabeça, mais difícil é lembrar quem você era antes dela. Maquiavel entendia que o verdadeiro governante precisa sacrificar parte de si. O direito de confiar, o prazer da simplicidade, a leveza de ser comum. Tudo isso em troca da responsabilidade de manter um reino de pé num mundo feito de interesses, traições e sombras. O poder não é recompensa, é renúncia, não é glória, é guerra constante, não é liberdade, é prisão com janelas douradas. E quem escolhe usá-la precisa estar disposto a perder tudo, até a si mesmo, porque a coroa, no fim, não representa a vitória. Representa aquilo que foi deixado para trás, para que ela pudesse ser sustentada. Maquiavel não romantizava o poder, ele o expunha. Cru, frio, real. E quem entende isso, nunca mais olha para um governante da mesma forma.